Hi guys, tudo bom com vocês? Gente, meu Deus, eu postei o primeiro vídeo, né, pra falar um pouco sobre mim, sobre esse meu processo de au pair, e eu não imaginava que eu ia ter um feedback positivo, que as pessoas iam encontrar meu vídeo, meu perfil, até porque eu não compartilhei em nenhum lugar, porque eu tô muito feliz de já ter comentários e pessoas que falaram comigo. Nossa, eu tô muito feliz. Enfim, esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal e você não me conhece. Meu nome é Beatriz, eu tô no processo para me tornar uma au pair e eu tô compartilhando um pouco sobre os passo a passo e o que vai acontecendo. Au pair nada mais é do que um intercâmbio cultural, que no meu caso vai ser nos Estados Unidos, de estudo e trabalho. Eu já encontrei uma família, eu vou para casa dessa família e aonde eu vou cuidar das crianças dessa família e eu vou receber por isso um salário e também vou receber uns créditos, né, um valor simbólico para eu estudar alguma coisa, entrar em algum curso, fazer algo. Nesse vídeo eu quero compartilhar um pouco sobre os pré-requisitos, os primeiros passos que eu dei na agência, o valor que eu gastei e tudo mais. Então, se você está querendo ser au pair, quais são os pré-requisitos? Ter disponibilidade de horário, porque você vai ficar 1 ano longe, você vai ficar 2 anos longe. Então, você ter essa predisposição de que, eu consigo ficar um ano longe, eu vou fazer esse investimento, depois eu volto, depois eu faço outras coisas. Então, você tem que estar disponível para passar um período longe da sua família, longe da sua casa, do seu namorado e tudo mais. Nos Estados Unidos, a idade do au pair é de 18 a 27 anos. Você tem que ter completado os 27 anos depois de ter chegado lá, ou seja, você tem que ter 26 e alguns meses. Na minha agência, que é a Cultural Care, eu acho que você consegue entrar nela até uns 26 e 1 mês, 26 e 2 meses. Se você tem interesse de fazer em outro país, na Europa, você pode fazer até 30 anos. Ai, gente, se tiver barulho, isso aqui em Recife, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tô suando de calor, 5 horas da tarde e esse barulho ainda. Outro requisito é o estado civil. Você não pode ser casada ou ter filhos e tudo mais. Você tem que ter completado o ensino médio e tem que ter CNH. Algumas agências eu acredito que aceitam meninas que não têm CNH, então, mas tem que procurar muito. E é muito complicado, gente, porque nos Estados Unidos, eu já fui nos Estados Unidos visitar minha irmã, e pra todo canto você precisa de um carro. Menina, olha como eu tô bronzeada. E o mais importante, ter experiências com criança. Como que é essa experiência? Qualquer uma, gente. As minhas experiências, eu já cuidei de um menino com babá mesmo, em pouco período, em 2014, mas essa minha experiência não foi aceita por já ter feito muito tempo. Então, minha experiência foi nos meus estágios e nos meus projetos na faculdade. Eu fiz faculdade de enfermagem e eu atuei muito na parte de pediatria. Então, meu estágio de 5 meses foi na pediatria. Eu fiz um projeto de um ano com crianças cardiopatas, então foi com crianças, e essas duas foram as minhas 2 experiências. Eu não fui babá direto deles, eu trabalhei com eles, eu estive com eles, já trabalhei também em buffet infantil, mas eu nem coloquei. Então, as minhas 2 experiências que contaram foram essas experiências do meu estágio. Se você já serviu na igreja, na creche da igreja, se você já fez qualquer coisa com criança, na qual você estava olhando a criança ou fazendo algo com a criança, isso já conta. E também conta experiências de família. Na Cultural Care você tem que ter 200 horas com crianças que não sejam da sua família. Então, se você comprovou essas 200, todas as outras que você já cuidou, mesmo sendo irmão, primo, vizinho, conta. Enfim, tinha todos os pré-requisitos. O inglês não era lá essas coisas, né? Mas tinha experiência com criança, tenho disponibilidade para passar 1 ano fora. Tô na minha idade, não sou casada, não tenho filho. Fui lá e fui assistir o workshop da Cultural Care. Nessa workshop ele te apresenta todas as coisas, valores e etc. Aí fui assistir o workshop em julho e depois, em setembro, eu acho mais ou menos, eu agendei a minha entrevista para um mês depois, para 19 de outubro. Aí fiz minha entrevista 19/10. Para você agendar a entrevista, você paga um valor de R$40 e essa entrevista é a entrevista de inglês para avaliar o seu inglês e vai avaliar seu perfil.
Aí agendei a entrevista e comecei a estudar pelas perguntas que eu encontrei no grupão mesmo do Facebook. Se vocês não souberem sobre o grupão, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu mando o link pra vocês. Aí comecei a estudar, beleza, pelas perguntas lá, sobre o meu perfil, sobre o que eu faço, o que eu deixo de fazer, com quem eu moro, as perguntas de emergência que sempre caem, que na Cultural Care é uma entrevista oral. Aí essa entrevista, no dia 19, durou uns 30 minutos, foi bem rápida. O pessoal daqui de Recife, da Cultural Care, que é a Lívia, a responsável aqui, a representante, eles são bem tranquilos, eles são muito legais, eles ajudam muito e eu amei o processo com eles, né, que é o processo inicial só. Enfim, foi 30 minutinhos só, ela perguntou sobre mim, todas as informações sobre você, se você vai muito problema de saúde, porque é interessante que tenha uma saúde boa pra fazer esse intercâmbio, porque nos Estados Unidos a saúde, não tem saúde pública, não tem SUS e tudo mais, então é bem caro a saúde nos Estados Unidos, então eles preferem que você tenha uma saúde melhor. Aí beleza, nessa entrevista ela perguntou sobre mim, com quem eu morava, o que eu fazia, se eu já fui para os Estados Unidos. Eles fazem algumas perguntas que provavelmente possa cair no consulado, né, no visto, porque eles querem saber se você tem um perfil para ser aprovada pelo consulado. E aí quase que eu me ferro, porque eu falei da minha irmã e ela queria saber, né, se minha irmã já ficou ilegal lá, não soube dizer direito, minha irmã nunca ficou ilegal, mas eu não soube explicar direito qual era a situação da minha irmã nos Estados Unidos. E aí depois a Lívia veio falar comigo, a representante daqui do Nordeste, da Cultural Care, tirar todas as dúvidas no meu WhatsApp antes de enviar o meu perfil para Boston, porque quem aprova o seu perfil é a central mesmo, porque é uma agência internacional. Então quem aprova é os Estados Unidos, a agência dos Estados Unidos. E aí deu tudo certo, eu expliquei pra ela, tintim por tintim, os status da minha irmã, green card e tudo mais, e deu tudo certo. O inglês, você tem que ter o intermediário. E eu pensei que eu não ia passar de primeira, mas passei. Ela perguntou pra mim por que eu queria ser au pair, perguntou quantas crianças eu ia cuidar, o que a família pode esperar de mim como au pair, e aí eu não entendi direito, pedi pra ela falar mais devagar, e ela falou, me explicando lá, e eu consegui. A quarta pergunta, ela falou, mas eu não sei o que ela perguntou, e eu falei, não, deixa, não tô entendendo, não tô entendendo. Só que como eu já tinha conseguido responder 3, então ela passou pra de emergência, e da de emergência eu consegui responder. Ela perguntou aquela pergunta do supermercado. Eu tô com 2 crianças, não, tô com 3 crianças, uma delas se perde no supermercado e 2 continuam chorando. Aí eu falei, né, que eu acalmava as crianças que estavam comigo, depois eu procurava o segurança do mercado e pedia ajuda pra ele me encontrar, pedi ajuda dele pra encontrar a criança que se perdeu. Depois falava pros pais e tal. E aí ela perguntou, e o que você falava pros pais? Aí eu tentei desenrolar lá. Enfim, só foram 4 questões, porque uma eu não consegui responder. E aí eu fui aprovada. Isso foi no dia 19, no outro dia ela me ligou, a Cultural Care me ligou e disse que eu fui aprovada e tudo mais. Graças a Deus. Graças a Deus. Você faz a entrevista de inglês do seu perfil e que você é aprovada, você tem 4 dias para entregar toda a documentação. Seria exame médico, colocar os seus documentos, que é o passaporte, a CNH. Aí você assina os contratos também e coloca os contratos. Eu vou colocar aqui na tela quais são os documentos que eu precisei colocar. Você passando, você coloca esses documentos e você tem que pagar a taxa de inscrição. Gente, isso é na Cultural Care. Esses valores são tudo da Cultural Care. Por quê? Porque tem agências que pedem um valor maior no início e só paga o valor do programa mesmo depois do visto,
Na Cultural Care você paga esse valor no início e paga o valor do programa após o match, então é tudo diferente. Esses valores são sobre a minha vivência sobre a Cultural Care. Voltando, desde o dia que eu agendei a entrevista, eu já comecei a preencher meu application. Então eu deixei para preencher apenas o vídeo, as fotos e a minha carta para se eu fosse aprovada. E os documentos também, o exame médico eu consegui na mesma semana que eu fui aprovada. Então, nesses 4 dias eu só fiz isso mesmo. Mas, gente, faça um vídeo antes. Porque o meu, pelo amor de Deus, foi um terror. Eu vou postar o meu vídeo quando eu for falar de inglês. Aí eu posto ele, porque era bem ruim. Mas, quando eu tava pra fazer, Gente, meu Deus. Quando eu tava pra fazer, eu assisti de outras meninas, então isso me confortou, porque o inglês delas também era mais parecido com o meu, não era tão bom, a pronúncia não era tão boa e elas conseguiram família. Então eu falei assim, eu também posso, também consigo. E foi o que aconteceu, mesmo com a minha pronúncia não muito boa, eu legendei o vídeo e tudo mais, enfim. Na Cultural Care não é aquele application que é um vídeo grande sobre o que você quiser falar. Você tem 3 perguntas e você coloca os seus vídeos de acordo com essas perguntas. Beleza, eles falaram, seu perfil tá tudo ok e tudo mais, espera até 10 dias úteis pra você ficar online. Depois de 7 dias eu fiquei online, que foi no dia 4. No dia 4 de novembro eu já tava online. Lembrando também, gente, que eu fiz um primeiro reteste para ser aprovada no programa de inglês e eu fiquei classificada como nível 4, que é intermediário. É o mínimo do nível, porque eu só respondi, 3 perguntas, enfim. Então, a Cultural Care ela tem uma promoção que você tem que ter 500 horas com um bebê, que é até 2 anos. Tem um inglês avançado, pré-avançado ou avançado, que é a partir do 5, do nível 5, e fechar com uma família que tinha bebê. Todas as famílias que entraram no meu perfil, elas tinham bebê, que é menos de 2 anos. Só que eu tinha horas com criança, só que eu não tinha o inglês pré-avançado. Então, eu fui fazer o reteste no dia 24 do 11, eu fui fazer o reteste de inglês. E eu vou deixar aqui embaixo quais foram as perguntas que eles fizeram. Mas eles perguntaram muitas perguntas. E da primeira entrevista que eu fiz pra essa segunda, eu avancei muito, porque eu entendi todas as perguntas que ela fez pra mim e eu consegui responder tudo. Mas eu não passei. Eu continuei com o intermediário, com nível 4 e não tive o desconto no match. Mas ela perguntou sobre tudo, ela perguntou por que eu queria ser au pair, com quem eu morava, se eu tinha irmãos, o que eu gostava de fazer no meu tempo livre, qual era meu livro preferido, qual era meu filme preferido, e eu respondi tudo. Mas ela falou que minha pronúncia não estava muito boa ainda, e que eu ainda não consegui responder uma pergunta, que foi como fazer um estrogonofe. Porque ela perguntou qual era a minha comida preferida, o que eu gostava de fazer. E eu falei que era estrogonofe, bolo, etc. E ela perguntou pra mim como fazer estrogonofe. E realmente eu não consegui falar, né? Eu ainda tentei, mas não consegui falar. Enfim, não passei. Mas eu fiz esses 2 testes de inglês, então eu vou deixar aqui embaixo mais ou menos quais foram as perguntas. Eu tive 4 famílias no meu perfil, eu vou falar em outro vídeo sobre match, sobre fluxo e etc. Mas eu tive 4 famílias e eu fechei o meu match dia 25 do 11. A família pediu match no dia 19, eu acho. Mas como eu tinha esse teste agendado, eu pedi pra eles esperarem. E eles esperaram até o dia 24 pra eu fazer o reteste, que eu não passei. Então eu tive que pagar o valor inteiro. E aí eu fechei com eles dia 25 do 11. O valor do match foi 4.165, mais o seguro de 210 reais. Que caso eu não passe no visto, caso aconteça algumas coisas, lá tem especificado no seguro, eu tenho esse valor do match de volta. Então eu preferi fechar porque tem o risco de ser reprovada no visto. Agendei o visto, mas o visto foi 890. Mas basicamente foi isso, gente. Esse foi o valor que eu paguei até aqui. Essas foram as etapas. Foi muito rápido. Eu fiquei online dia 4 do 11 e dia 25 eu já fechei o meu match. Eu falo mais pra frente sobre o meu match, como foi as entrevistas, tendo um inglês muito ruim. Gente, meu inglês é muito ruim. E deu certo, eu consegui fazer entrevista, eu consegui falar com eles, mesmo usando o tradutor, mesmo usando o chat, deu tudo certo.
Então, se vocês estão com alguma insegurança, se vocês estão com medo de arriscar, arrisquem, porque dá muito certo. Quero muito no próximo vídeo estar aqui compartilhando com vocês, porque falta pouquinho, falta uma semana pro meu visto. Quero muito compartilhar aqui com vocês que eu consegui, que eu passei no visto e que deu tudo certo, porque eu sei os riscos que o meu perfil tem em relação ao visto. Mas eu tô confiante, tô entregando nas mãos de Deus, eu tenho uma fé muito grande. E desde que do último vídeo aconteceram muitas coisas comigo, tipo, o intercâmbio não é fácil, e eu nem fui aprovada no visto ainda, e eu já tô sofrendo algumas consequências em relação a deixar um relacionamento, deixar uma família, deixar, sei lá, meus cachorros e tudo mais. Então tem sido difícil esses últimos dias pra mim, mas eu confio muito em Deus, eu confio muito na minha fé e que as coisas podem acontecer independente das situações de agora, sabe? Eu confio muito, antes de eu ver eu tô confiando. E olha que eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo e que eu olho muito em todas as possibilidades. Porque pode dar errado por conta disso, pode dar errado por conta daquilo, aquilo. Mas eu tô aplicando muito a confiança em Deus e, tipo, a lei da atração, de que tudo vai dar certo e que vai acontecer o que tiver que acontecer. Espero muito voltar aqui com o resultado de que eu fui aprovada e continuar compartilhando a minha jornada e com vocês. Então, tchau, tchau. Obrigada por tudo, gente. Tá sendo muito legal ver que vocês estão comentando, me ajudando e torcendo por mim. Eu tô recebendo muita mensagem de carinho mesmo, pra que dê tudo certo. Não compartilhei nada no Instagram, nem nisso, porque eu ainda quero ter certeza. Mas eu tô muito feliz que eu decidi postar o primeiro vídeo aqui e que tá dando tudo certo. Um beijo, até o próximo vídeo.